Estamos aqui no 27º Congresso da Apple em Curitiba e hoje com mais uma convidada especial no nosso bate-papo aqui, né, Daniel? Pois Que é a é. Daniela Kleiman. Isso mesmo? Acertei teu nome? Perfeitamente, Então gente. tá. Muito obrigada pelo convite, assim, tô animadíssima pra gente bater esse papo. Eu vou chamá-la de Yeah. Dani, né? Por Hoje já vou favor. ser íntimo. Vamos lá, Dani é futurista e CEO da Future Future. Isso Legal, mesmo, né? É isso aí. legal. Dani, a gente assistiu a tua palestra, parabéns, foi sensacional. Falar do futuro, principalmente que eu trabalho com tecnologia também, é sempre Uhum. muito. É gostoso, né? Então, Sim, eu sou exatamente. suspeito de falar disso. Aham. Mas a gente Entusiasta. trabalha com tecnologia, o rádio ele é tecnológico, né? A TV Uhum. também é, então a gente até se obriga Uhum. a falar de tudo isso. E é claro que quando a gente fala de futuro não é só tecnologia, mas enfim, você Comportamento, trouxe né? mais comportamento, tudo isso. Mas você acabou falando bastante ali de tecnologia. E você falou num ponto de que os clientes do rádio e da TV, hoje, quando a gente compra uma mídia no digital, até por causa dos algoritmos, a gente compra comportamentos, compra hábitos, e não é só uma audiência. E o rádio e a TV tem um desafio de hoje não conseguir ainda ter esse algoritmo que facilita. Mas você acredita que não tem escapatória? O rádio e a TV vão ter que vender também esse hábito, esse comportamento, ou algo a mais que a gente não está enxergando? Eu acho que a gente, essa que eu chamei de digitalização, né, Uhum. do rádio e da TV, eu acho que eles servem exatamente para isso, para eles poderem criar as métricas, para eles poderem captar dados, porque o dado não tem só a ver. Até hoje a gente tinha métrica em rádio e TV como uma coisa mais passiva, né? Ou seja, eu tenho esse dado, o resultado é esse, é X% de audiência, a audiência tem esse perfil e etc. Acho que a partir de agora o dado ele vira ativo. Então, não só eu sei quem é a minha audiência e os horários melhores, etc., mas eu pego esse dado e eu reverto isso em outros tipos de coisa, em outras estratégias, em outros tipos de conteúdo, em momentos mais ideais, em novos tipos de formato, em estratégias diferentes. Então, eu acho que o dado ele passa a ser usado duas vezes, de duas maneiras diferentes, não só como comprovação, mas também como uma provocação e trazer novas oportunidades. Então, eu acho que sim, eu acho que vai ser necessário a gente digitalizar, né, fazer essa Uhum. transformação digital nesse universo, justamente para a gente poder ter muito mais abertura e mais oportunidades. Porque senão a gente vai ficar com pouca resposta sobre o que a gente faz, e aí pouca proposição para as marcas, enfim, para os anunciantes e tudo mais, né? É porque E é engraçado até porque a gente tem um ponto, né, que duas métricas importantes de rádio, mas elas são bem básicas, mas eles dão talvez uma pista de que a gente para qual caminho que a gente está percorrendo, porque a gente trabalha muito com afinidade em relação com as emissoras de rádio também é muito alta, então você tem assim boa parte da base de ouvintes como fãs. Aí vai do desafio da rádio entender quem são esses fãs, Isso. como eles se comportam, etc, e oferecer isso ao mercado. E aí imagino que o digital passa muito por essa oportunidade de você ter dados mais detalhados sobre essa audiência, não? É sem você ter que Uhum. perguntar também, né? Porque hoje em Exato. dia o jeito é ser perguntado. Vamos fazer uma Exato. pesquisa com a nossa audiência? Aí você Aham, vai lá e pergunta. exatamente. Eu Sim, trabalho com bem pesquisa de comum. consumidor também, então a Uhum. gente faz pesquisa, né? Sim, exato. Mas o que eu entendo é que a partir de agora a gente não vai mais precisar fazer isso, né? Ou seja, os Uhum. dados já vão me trazer essas respostas e essa granularidade, porque senão a gente Entendi. também coloca todo mundo no único grupo. Ó. Eles É. são assim. Esse grupo é assim, meus fãs são assim, eles gostam de tal coisa. Eu gosto sempre de citar minha dentista. Minha dentista é, tipo, muito nerd, assim, sabe? Formada Uhum. nessas faculdades públicas, não sei o quê, fez 1 milhão de pós-graduações fora, é desse Aham. tamanhinho. Legal. Enfim, é muito. Ela é pequena, ela é mãe de um menino adolescente, casado com um marido que é engenheiro, super assim. E aí, outro dia ela falou assim: fui num show esse final de semana, foi incrível, mas eu tô meio acabado. O que foi? Que show você foi lá? Iron Maiden. Eu sou, Olha. assim, tá vendo esse panto de vocês? É esse. Aham. Eu sou louca, eu e meu marido, a gente vai em todos, a gente compra todos os VIPs. Eu e o Ozzy, eu e não sei quem, eu e não sei. Ela me mostrando todas as fotos. Eu não nem reconheci ela. Ela se transforma, ela vai de bandana, ela pinta a cara de preta. olha só. Aí eu Uau. olhava pra ela. E é isso, ou seja, se eu colocasse ela no universo de show de rock, eu jamais chegaria na minha dentista. E se eu colocasse ela no universo, né, de profissionais de saúde, enfim, Sim. que gostam de um certo tipo de rádio, eu jamais chegaria na fã de rock. Tem que aceitar a pessoa, né? Taxar ela Exato. é complicado, Ela né? é Ela meu tem maior, vários nuances, ela é meu né? maior benchmark, assim, de Ah, que a legal. gente sempre está enganado sobre as pessoas. Então, o nicho é importante, né? Interessante. Nichar as pessoas, a Sim. partir de agora, eu acho que é mais importante do que a gente ter uma massa e falar, este é o meu fã-clube, ou Aham. esse é a minha audiência, ou esse é o Interessante. meu espectador, né? Legal. E você falou um ponto interessante de que você também trabalha com pesquisas. Até no rádio, na TV, a TV facilita que tem um people meter, que é uma né, de medir a audiência, mas o rádio tem a dificuldade da pesquisa Ainda presencial. recall, aham. Isso, recall, pegar as pessoas na rua. E cada dia que passa tá difícil até abordar as pessoas. Uhum. Ah, e o digital do rádio, que é o streaming hoje, ele oferece as métricas.
mas a gente não tem a 100% da audiência ainda lá. É. Você acredita que... Como essa metodologia dessa pesquisa física, corpo, né, corpo a corpo, isso vai acabar? Qual a solução para isso? Eu espero que não, né? Tem a ver com a minha profissão também. Assim, eu espero que não, mas eu acho que ela vai mudar, né? Eu acho que ela vai mudar bastante. Principalmente, acho que a gente já tem novas ferramentas para a gente conseguir pegar esses dados, né? Então, acho que a coleta de dados, ela pode ser por essa gradação, pode ser que não. E acho que a gente vai ter também pesquisas por AI, né? Que a gente tem visto bastante. Aqui a gente começa a fazer um arquétipo de nichos diferentes de consumidores, onde a gente treina esses gêmeos virtuais aí de AI, e eles ganham essa capacidade cada vez mais, com mais conteúdo que a gente vai dando para eles, eles ganham essa capacidade de me dar respostas como um consumidor real daria, né? Ainda a gente não tem isso perfeito, nem feito muito, no Brasil tem bem pouquinho ainda, mas enfim, falando aqui de futuro, né? Imagino que a gente vai caminhar um pouco para esse lugar também. E tem algo interessante que até foi uma pergunta também, assim, partes foi uma pergunta feita para você aqui do pessoal da app, tem a ver com essa história de que a gente realmente vive aquele mundo que você explicou na palestra do vi gatinho, 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 de repente tem que procurar para ver cachorro. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai num processo de fragmentação da mídia, que as pessoas estão cada vez mais recebendo conteúdos que elas gostam e até, de alguma maneira, se distanciando de um contraditório. Para onde percorre a mídia? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa também performar bem nesses ambientes fragmentados, a gente também tem esse desafio de também ser, digamos, mostrar todos os lados, tentar mostrar, trabalhar a questão da informação. Então, assim, existe um desafio aí de que realmente não parece estar remando contra a maré, né? Total. Eu acho que o que a gente vai começar a ver é um pouquinho de tendência, né? Acho que a gente ainda não está nessa transformação totalmente, então não tem ninguém atrasado, então acho bom. Assim como quando antes a gente gostava de, né, o mercado de trabalho, por exemplo, fazendo só um paralelo, a gente procurava por profissionais que eram especialistas, né? Então, uma pessoa especialista num assunto. Então, eu fiz engenharia, e eu fiz uma pós-graduação em engenharia de sei lá o quê, e depois meu mestrado foi em engenharia de sei lá o quê com sei lá o quê. Então, você vai aprofundando e virando um maior especialista no assunto, e aí você era valorizado. O mercado de trabalho mudando muito, agora a gente procura por generalistas, né? Então, ninguém mais quer o especialista, eu quero um generalista. Acho que a mídia é exatamente a mesma coisa. Então, não é mais uma mídia específica que fala de um único lado, de um único assunto, mas uma mídia generalista que expõe diversos pontos de vista diferentes, e aí sim as pessoas vão fazendo o seu próprio ponto de vista, né? Como se me parece mais justo, me parece mais, até pra gente tirar o viés das outras mídias que tem, né? As mídias digitais são extremamente enviesadas por causa do algoritmo, então pra gente tirar esse viés é um papel bem nobre, eu sinto, da mídia mais tradicional, né? Papel nobre da gente tirar esses vieses todos do digital, mas pra tirar o viés não é enviesando também, é mostrando todos os lados, e aí trazendo realmente essa visão múltipla, deixando a pessoa tirar as próprias conclusões, né? Bem interessante. E será que do meio mais tradicional, quando a gente fala de rádio e TV, acho que até essa palavra, né, tinha que sumir, né, uma palavra meio tradicional, né? Tem gente que tenta falar meio essencial, meio... Enfim, tem várias situações. Mas a gente tem um costume ainda. Tem. Tradicional. Será que a nossa audiência está pronta para tantos, né, tipo assim, vou te mostrar o conteúdo de vários pontos de vista. Ou realmente a gente vai ter que nichar, achar esse público. Mas quando a gente fala então de rádio, que fala para massa, né? O público em massa, me preocupa se eles estão preparados para isso. Eu acho que não. Simples assim, acho que por enquanto não. Acho que as pessoas estão... A gente vai continuar apanhando, né? eu acho que a gente está num momento muito quente ainda, né? As pessoas estão muito... estão com os ânimos muito animados, que é causado por essa polarização, né? Essa polarização causa isso. Inclusive, quando a gente faz pesquisa, as pessoas falam que elas só querem sair em lugares que tem pessoas muito parecidas com elas, elas querem ter amigos parecidos com elas, elas querem estar em lugares onde não vai ter atrito, sabe? Elas estão cansadas de atrito, mas por conta desse atrito constante, elas estão armadas. Então, acho que elas não estão preparadas. Acho que no começo a gente vai ter muitas situações de cancelamentos ou, enfim, mensagens estranhas, mas é porque elas também não sabem que existe o outro lado, né? Porque elas realmente não conseguem enxergar. Então, quando elas começarem a enxergar, eu acho que naturalmente elas mesmas vão começar a falar, nossa, aquilo que eu achava não é tão verdade, aquela pessoa que eu seguia não é tão confiável assim, então ele me disse isso, né, isso não existe, então, enfim, elas mesmas vão começar a se questionar, e ao se questionar, que eu acho que é melhor que alguém ir lá e bater com outra verdade de frente, que não tem funcionado, quando ela mesma começa a se questionar, aí eu acho que elas começam a se abrir e a gente começa a construir esse caminho, mas eu acho que é um caminho, é um processo e não é uma coisa que vai ser rápida, né? Me parece que, exatamente, não vai ser rápido, às vezes quando a gente fala
por exemplo, de fragmentação, a gente vê que de repente é um caminho que parece sem volta, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em fadiga e ansiedade, como você disse Exato. também. Então talvez isso acelere um pouco esse processo também. Eu acho que é isso. Acho que tem tudo a ver com esse novo estado de espírito que as pessoas estão precisando. Nem sei Aham. se é buscando, mas é precisando. Precisando. Porque tá todo mundo muito ansioso, com crise de saúde mental, né? A gente, enfim, tá vendo isso em todos os lugares Sim. do mundo. Então eu acho que essa múltiplos lados e Aham. múltiplas visões, ela traz essa calma de tipo, tá, também eu não tô tão errado, mas também não tô tão inadequado. Sim, Tem sim. pessoas que pensam como eu. Sim, E por outro lado, tô praticando empatia, me colocando no lugar do Legal, outro, consigo enxergar outras formas de pensar. Entendi por que você pensa assim, porque você vem desse outro lugar, e sua realidade é diferente da minha, enfim. Então eu acho que isso também ajuda em todo esse movimento gigante aí que a gente fala, né, de wellness, saúde mental, etc. Legal. E até essa questão da fadiga, a gente tem assistido a fadiga digital. E até eu estava lendo uma pesquisa semana passada, enfim, um artigo, que a geração mais nova tem sido até menos digital, menos rede social e por uma opção própria. E além de que eu tenho uma sobrinha de 17 anos, a escola hoje proíbe ela pegar o celular de tal horário até horário. Então, de alguma forma, eles estão se afastando do digital. E a gente também está vendo algumas pessoas que estão com a fadiga digital, os mais velhos, rebuscando aquilo que é mais humano, mais natural, até trilhas, enfim, coisas que a gente. Então, quando a gente enxerga o futuro, fala de futuro, a gente imagina tudo, robô, toda inteligência artificial, rede social, algoritmos. Eu acredito muito que o humano ele vai rebuscar alguma coisa sempre humano. Não sei qual que é a tua visão nisso. Eu acho isso bem interessante, assim, acho que a gente fala, né, quanto mais a tecnologia evoluir, mais humano a gente precisa ser, senão a Exato. gente realmente vai ser substituído, né? Se eu quiser competir com uma máquina onde ela é boa, a gente vai perder em qualquer Vai virar um coisa. robô. A gente vai perder nossa humanidade e também vai perder, né? A gente não tem sim. capacidade de cálculo igual, a gente não tem capacidade de força igual, então a gente vai perder em vários lugares. Então eu entendo, a gente com certeza vai ter essa volta aí para nossas características mais humanas, que são necessárias, e até para fazer esse tipo de correção de rota, por exemplo, de o algoritmo está nos enviesando, está polarizando. A gente precisa fazer rotas bem humanas para fazer, enxergar isso e tal. Mas eu acho que vai ser meio impossível a gente ser desconectado no futuro, sim, né? Eu sim, acho que não não, faz sentido, assim, não é. eu sinto que é um momento onde as pessoas estão um pouco fadigadas, mas eu acho que vai ser, ele vai estar, por enquanto talvez, né, o celular, ele ainda seja um objeto estranho a gente, né? Ele não é natural e apesar da gente lidar com naturalidade, ele não faz parte das nossas atividades. A gente tem que ficar segurando, Sim, carregando. sim. Enfim. Daqui a pouco, essa tecnologia vai estar em nós de uma maneira muito mais natural, né? Então, sei lá, incluída nos nossos veículos, por exemplo. Então, não preciso eu estar com nada, ele tá sim. por lá. Se eu falar... Outro dia eu estava na China, e aí foi muito interessante. O motorista perguntou, eles não falam uma palavra de inglês. Aí ele perguntou de onde a gente era, e eu sabia falar Brasil. Foi a única palavra que eu aprendi. Eu falei, Baxi. Aí ele, Baxi. Aí depois ele não falou mais nada, né? Porque ele só fez uma... Vai conversar. E aí, de repente, ele começou a falar com o carro. Ele clicou alguma coisa lá no carro dele, clicou e começou a falar. E eu escutava, Baxi, tudo em chinês. Baxi, São Paulo. Meu, o cara fez o quê? Olha que louco. Ele foi lá, chamou o carro dele, a inteligência artificial do carro dele, e começou a pesquisar sobre o Brasil. O carro Olha dele só. tava com isso embedado ali, e começou a responder pra ele contar as coisas sobre o Brasil e tal. Achei incrível, entendeu? Olha que momento Legal. incrível de aprendizado. Se a gente pudesse fazer isso ao vivo pelo cara, se a gente pudesse trazer... Então, assim, o carro do carro... Ou seja, o que eu quero dizer é que a tecnologia está embutida no meu universo, muito de uma forma tão mais natural, que é sem tá fácil pensar, né? usar. Então, assim, a geladeira tá fazendo pedido pra mim de comida, eu não preciso Sim, pensar sobre isso. Então, eu acho que a conectividade vai estar aí, mas de uma maneira muito mais natural do que um aparelho que eu tenho que olhar uma tela, 2D e tal. Então, eu acho que a gente vai ver isso mudando. Mas é isso, eu acho que vai ficar mais gostoso também, mas sem dúvida nenhuma, sem perder a humanidade, né? Acho que é importante. Dani, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pela palestra, pelo papo com a gente. Se desse, a gente conversaria 3 horas Pra tranquilamente. sempre. É verdade. E que volte mais vezes pra Gente. Curitiba pra gente conversar de alguma forma. Com certeza. A próxima vez a gente já vai pro bar, tomar cerveja, Verdade, com comer certeza. churrasco. Gente, obrigada. Adorei o bate-papo. Legal. Arrasem no evento aí, nas entrevistas. Obrigado. Muito obrigado.